Toda vez que acontece uma enfermidade na sua família, parece que isso traz mais união, ou pelo menos a notícia alastra. A não ser quando alguém esconde isso, né? Quando alguém está doente e não fala nada, isso não acontece. Mas você já percebeu o potencial de atração que existe numa notícia de enfermidade, numa notícia ruim? Olá, meu nome é Wellington e estou aqui para mais uma reflexão para hoje. Eu estava dizendo para você o seguinte: como que notícia ruim tem um poder de atração? Como que notícias negativas ganham rapidamente a atenção das pessoas? Se você quer fazer um teste se isso é verdade ou não, faça uma pesquisa nas principais notícias de hoje, ou de amanhã, ou de depois de amanhã, não importa o dia. Sempre as notícias negativas, as notícias ruins, as notícias mais impactantes são aquelas que vendem mais, aquelas que chamam mais atenção da audiência. E é interessante, percebendo isso, ver que o que se faz então com essas notícias. Eu mesmo presenciei uma cena uma vez, uma reportagem na porta do pronto-socorro para poder passar apenas um boletim médico, de um policial que tinha sido atingido na cabeça. A equipe toda estava ali na porta do hospital, na porta do pronto-socorro, com câmeras, com gente ajudando, cabo passando, tudo isso atrapalhando as pessoas que de fato precisavam visitar alguém apenas para, na hora do jornal do meio-dia, passar para você que assiste esse tipo de conteúdo, que consome esse tipo de coisa, que o quadro do policial ainda estava complicado. Era só isso, não tinha muita coisa para dizer, não tinha notícia nem muito mais bombástica, muito pior, nem muito melhor, mas apenas para criar aquela sensação. Eu sei que eu estou dizendo para você aqui não é novidade. Você já entendeu que isso é de fato uma constante, uma coisa comum na nossa vida. Agora, o que eu acho mais bonito, mais impressionante, é o que Jesus pode fazer com as notícias ruins. Qual é a capacidade de transformação que Jesus tem diante das más notícias? E para isso eu quero ler com você o que se encontra em João capítulo 11, verso 4. Quando procuraram Jesus para dizer que seu amigo Lázaro estava doente, muito doente, olha o que ele disse: esta enfermidade não é para a morte, antes para dar glória ao Filho de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, antes é para que o Filho de Deus seja glorificado. O que podemos e devemos aprender nesse nosso momento aqui de devoção, de devocional, de estudo da palavra, é que Jesus, ele dá uma outra conotação para os dramas da vida. Jesus é aquele que dá uma outra configuração para as enfermidades. Jesus é aquele que dá um outro significado para aquilo que está todo mundo usando para causar espanto, para atrair de uma maneira aí pela curiosidade. Jesus usa isso, Jesus dá a esses eventos uma outra configuração. Sabe por quê? Que Jesus pode falar que esta enfermidade não é para a morte? Pelo simples fato dele ser Senhor e dele ser soberano, todo-poderoso. Ele pode e vai sempre determinar o início e o final, o porquê das coisas. Nem sempre eu e você conseguimos perceber por que estamos passando com aquilo que estamos passando. Mas uma coisa é certa: quando estamos em Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, isso já traz para mim e para você uma tranquilidade. Eu não sei o porquê
que eu estou passando, eu não sei por que aquela pessoa que eu amo tanto está passando o que está passando, mas eu sei que o meu Redentor, o meu Salvador, Jesus, dá uma configuração totalmente diferente. Aquilo não é para causar vergonha, aquilo não tem função, a vocação daquilo não é levar a pessoa para o buraco, mas em Jesus aquela enfermidade, aquele drama, aquela dificuldade é para a glória de Deus. Porque Jesus é aquele que limita todas as coisas. Ele que dá o ponto para cada situação. Não existe um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja contado pelo nosso Deus. Deus sabe todas as coisas. Não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não queira que seja assim. Olha, tudo está no controle do Senhor nosso Deus. Você precisa, você carece, você necessita acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, ao invés de ficar querendo controlar todas as coisas. Então, todas as enfermidades. Você já deve ter escutado falar de pessoas que morreram de forma absurda. É um acidente dramático e tudo, e quando a gente olha e fala, não tinha como escapar mesmo. E já viu também notícias de pessoas que passaram por situações parecidas e não morreram. Você já deve ter escutado falar, você certamente já ouviu notícia de gente que morreu porque engasgou. Gente que morreu porque do nada assim caiu. Olha, quantos atletas caem mortos dentro de um campo de futebol, e como a ciência não pode falar que é Deus que determina o início e o fim da vida, e ela também não tem resposta para aquilo que aconteceu, ela chama aquilo de mal súbito. O que é mal súbito? Que doença é essa? Essa doença não existe. Mal súbito é a resposta que a medicina dá para uma coisa que ela não tem resposta. Porque a pessoa estava saudável, ela entrou dentro para competir, já avaliado por vários especialistas médicos, estava bem, e de repente ela cai dura ali, cai morta ali na hora, e não tem a ambulância que está ali do lado, na beira do campo, não é suficiente para socorrê-la, porque quando chega perto já morreu. Sabe por quê? Porque quem limita a vida é Deus. Confie nisso, meu irmão. Talvez você esteja ouvindo aqui eu falar com você e esteja muito gripado, e nesse tempo de hoje, gripe é um tormento, é um pavor, não é verdade? Porque todo mundo fica pensando que pode ser corona. Lembre-se de uma coisa, você vai tomar o remédio, você vai tomar seus cuidados, você vai evitar passar isso para frente, mas quem limita essa doença e faz com que ela pare ou progrida é o Senhor Jesus, Ele que é dono da sua vida. E mais uma coisa, e última que eu quero compartilhar com você aqui nesse nosso tempo de reflexão. A doença não precisa ser apenas um troféu para a imprensa. A sua tormenta não tem necessariamente que servir a satisfazer curiosidades. Sabe, os dramas da sua vida não precisam necessariamente ser apenas dramas que você fica ali curtindo o drama pelo drama. Você pode e deve dar um sentido melhor, assim como Jesus fez com a doença, com a enfermidade de Lázaro, no capítulo 11 de João. Você pode olhar para tudo que você está sentindo, para as dores que você está tendo, para as enfermidades que são suas ou de alguém que você ama, que está próximo de você, e olhar e falar assim, isso tem que servir para a glória de Deus. E como isso pode servir para a glória de Deus? Jesus falou isso, essa enfermidade não é para a morte, é para que o meu nome seja divulgado, para que o Deus Todo-Poderoso seja engrandecido e reconhecido. Era esse o propósito. Procure sempre um propósito de Deus para as coisas da sua vida. Quando você estiver com a dor no pé, parece simples isso, mas olha, pense nisso, a limitação que isso te traz e a bênção que é poder caminhar para lá e para cá e dar glória, fala Senhor, muito obrigado, porque até hoje, até essa dor no pé aparecer, eu fui para tanto lugar e nunca fiquei impedido de nada. Quantas vezes eu pude ir então na sua casa, ir na igreja, hoje talvez esteja difícil para eu poder reunir com os meus irmãos num grupo pequeno, num grupo de relacionamento, até mesmo na igreja, mas
Olha, quantos anos eu venho usando esse pé aí e sem ter problema. Agradeça, dê glória a Deus e peça então para Deus curar seu pé para você continuar glorificando a Deus. A sua vida não é sua, a sua vida pertence a Jesus. Então, em nome dele, que eu oro e peço que você lembre-se que a sua enfermidade, o seu drama, a sua dificuldade, os problemas que te assolam, podem sim servir apenas para poder matar a curiosidade das pessoas. Podem sim ser um troféu sensacionalista, mas podem também, e eu prefiro que seja assim, servir para dar glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Eu peço que seja assim e por isso eu oro por você. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor agora, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo nesse instante e que tem algo que está incomodando a sua vida. Talvez uma enfermidade já diagnosticada, talvez uma enfermidade ainda não diagnosticada. Isso traz medo, isso traz ansiedade, mas eu peço que esse irmão, que essa irmã, agora, em nome do Senhor Jesus, apresente isso ao Senhor, sabedores que o Senhor é que coloca limite nas coisas, o Senhor governa todas as coisas, e ciente também de que isso pode e vai servir para a glória do teu nome, porque a vida dessas pessoas te pertencem e são para o teu serviço. Oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe, confira aí a sua inscrição, nós agarramos aí no nosso número de inscritos, não chegamos a 200 ainda, e eu tenho certeza que você pode me ajudar a fazer esse canal ficar mais conhecido. Então confira aí sua inscrição, dê seu joinha e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e vamos todos os dias juntos colocar nossa vida diante do Senhor e crescer aqui em menos de 15 minutos, pelo menos nós vamos estar juntos. Tá bom? Conto com você, Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.